Bom, só o Evangelho de João, por gentileza, capítulo de número 14. Eu quero compartilhar com vocês uma mensagem, uma palavra, na verdade, algo que o Senhor Jesus nos coloca aqui. E quero fazer algumas considerações. Vamos ler a partir do verso 16. O capítulo 14 começa Jesus falando que foi preparar a morada, preparar lugar para nós. Ele começa um discurso ali, vamos dizer assim, de despedida. Seria crucificado, ressuscitaria ao terceiro dia, mas ele iria ao Pai. Então, os discípulos iam ser comissionados, eles seriam os enviados, por isso o nome apóstolos, a essa grande comissão do Ide, de espalhar o Evangelho sobre toda a terra. Então ele diz o seguinte, a partir do verso 16, do capítulo 14. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro encorajador, diz a minha versão aqui. Outro ajudador. Talvez sua versão esteja como outro conselheiro. A palavra grega aqui é parakletos, que teria essas possíveis traduções, dependendo da versão que você está aí. Jesus está falando do Espírito Santo, ok? E ele continua o texto dizendo que esse outro conselheiro, encorajador, ajudador, esse parakletos, que nunca os deixará. Ele é o Espírito, e aí note que é com E maiúsculo, se referindo à pessoa do Espírito Santo. Então ele é o Espírito da verdade. O mundo não o pode receber, pois não o vê e nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele habita com vocês agora e depois estará em vocês, dentro de vocês. Ok? O texto ainda diz no verso 18, eu vou parar aí a leitura, Não os deixarei órfãos, eu voltarei para vocês. Ok? Pai, eu peço que o Senhor fale conosco, Senhor Deus, nessa noite, que o Senhor esteja, Pai, abrindo aqui, Senhor Deus, os portais dimensionais, Senhor Deus, que o Senhor libere sobre esse lugar, Senhor. O ministério dos anjos, Senhor Deus, o Senhor sabe aqui da necessidade, o Senhor sabe, Deus, o que estamos no íntimo da nossa alma, Senhor Deus, precisando, buscando, Senhor Deus, necessitando, talvez, e que o Senhor venha, Senhor Deus, de fato, suprir, Deus, cada uma das nossas necessidades, se os nossos anseios, Senhor Deus, eles estão alinhados, Pai, com a Tua soberana vontade, Senhor Deus, que se cumpra aqui nesse lugar, que seja um tempo, Deus, em que nós possamos entender melhor, Deus, algumas coisas sobre esse nosso querido amigo, Deus, esse conselheiro maravilhoso, esse ajudador, Pai, esse conhecido como a terceira pessoa, Pai da Trindade, mas é um só, com o Filho, com o Pai, Senhor. Que o Senhor nos ajude a compreender, Senhor Deus, o que o Teu Santo Espírito está fazendo em toda a face da terra, Senhor Deus, na nossa região, na nossa família, na nossa vida, Senhor Deus, em particular. A boa obra que o Senhor começou, Deus, e o Senhor disse que terminaria, Pai, antes do retorno do Senhor, Pai. Essa obra que talvez comece, Senhor Deus, dentro de cada um de nós, Pai. O trabalhar da nossa alma, o trabalhar, Senhor Deus, das nossas mazelas, das nossas dificuldades. Que o Senhor nos conduza, Deus, a essa experiência com o Teu Espírito, Deus. Com essa pessoa maravilhosa. Nos ajude, Senhor Deus, a honrar a pessoa do Espírito Santo nesse lugar, Pai. Permita-nos, Deus, não cometer a loucura, Jesus, de querermos sequer dar um passo, Senhor Deus, fazermos qualquer coisa, sem sermos guiados, Senhor Deus, pelo Teu Santo Espírito. Sem termos as palavras de comando, Senhor Deus, que saem da Sua boca, Senhor. Que o Senhor possa, Deus, neutralizar, Pai, nesse ambiente, toda palavra contrária, Deus, toda seta inimiga, toda armadilha, Deus, de Satanás, que muitas vezes é preparada, Senhor Deus, para esse tempo, para esse local, nessa hora. Que o Senhor desfaça, Deus, os intentos e os planos das trevas, Senhor. E que o Senhor venha bradar, o Senhor venha reinar, o Senhor venha estabelecer a Sua vontade, a Sua soberania, Senhor Deus, sobre a vida de cada um de nós. Eu sei, Deus, que o Senhor quer levar aqui pessoas a essas experiências, Deus, reais com o Teu Espírito. O Senhor quer levar famílias aqui, Senhor Deus, a uma rendição completa, Senhor Deus. Alguns aqui ainda estão, Senhor Deus, segurando os controles, Pai. Eles ainda estão, Senhor Deus, a um determinado nível de porcentagem, Senhor. E talvez um determinado nível de profundidade, ainda no controle, Senhor. E o Teu Santo Espírito nessa noite quer nos guiar, Pai, a esse lugar de dependência total, Jesus. Perdoa-nos porque muitas vezes falamos com a nossa boca, Pai, que dependemos do Senhor. Mas as atitudes, elas são contrárias, Senhor Deus. Nós tomamos decisões no ímpeto da nossa alma, Deus. Nós pelejamos, Senhor Deus. Caminhamos sobre essas ruas de Maringá, decidindo ainda nos anseios, Deus. Pecaminoso, egoísta, orgulhoso, Pai, muitas vezes do nosso coração, que muitas vezes está disfarçado, Deus, de religiosidade.
Dizemos que é a vontade do Senhor, mas na verdade é a nossa vontade, Senhor. Nos perdoe por isso, Senhor Deus. Nos ajude realmente a entregar todo o leme, Senhor Deus, toda a direção, o volante, Senhor Deus, os controles na mão do Senhor e a sermos guiados por essa pessoa maravilhosa que é o Teu Espírito, Senhor. Faz isso, Senhor Deus, nessa noite, comece a operar aqui, Deus. Que o Senhor possa aqui começar já a manifestar, Senhor Deus, essa paz que excede o entendimento, Senhor Deus, essa convicção da Sua palavra que nos leva a decisões, Senhor Deus, que estão alinhadas com a Sua vontade, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Pessoal, entre a primeira e segunda vinda de Jesus, a gente fala muito sobre a volta do Senhor, né, o retorno do Senhor, e quem não quer, né, provar das maravilhas, né, da Nova Jerusalém. A gente fala sobre as ruas de ouro, sobre aquelas pedras preciosas, toda aquela doutrina, né, escatológica que a gente tem sobre um corpo glorificado igual ao de Jesus. Não haverá mais dor, não haverá mais choro, né, não haverá mais lágrima, enfermidade já era também. Eu não tenho nem palavra, é mais do que desejoso, é algo assim, é maravilhoso demais a gente esperar por essas verdades, né, esperar pelo desdobramento da história, e o fim, a Bíblia afirma, né, que os próprios anjos, eles anelam ver o desdobramento dessa história da redenção do homem, né, o desdobramento do Evangelho, como vai ser essa redenção final. Tudo isso é maravilhoso. E enquanto a gente vive, né, esse grande parênteses, tá, que eu chamo de a era dos gentios, né, a era da igreja, lá em Atos 2 a gente vê o Espírito sendo derramado, naquele dia, né, de Pentecostes, o Espírito ele desceu, e eu entendo que no dia do arrebatamento da igreja, esse Espírito, juntamente com os selados, né, ele subirá. Então vai se findar esse grande parênteses, que nós chamamos de era da graça, talvez você conheça dessa maneira. Mas, enquanto o noivo não vem, fica aquele sentimento, às vezes, eu não sei se você já passou por isso, de, e aí? Né, esse anseio, eu prego sobre o retorno de Jesus há 18 anos. Né, e às vezes as pessoas dizem, não, Jesus está vindo, Jesus está vindo. Entendo que o Senhor, os sinais, né, apontam a volta de Jesus. Mas os anos vão passando, né, e vai muitas pelejas, a gente vê irmãos partindo no Senhor, né, e a igreja que vai ficando, a geração vai trocando. Eu tenho tido a oportunidade de ver isso, eu tenho visto a igreja sendo trocada de geração. Né, muitos daqueles que a gente tinha como anciãos quando a gente começou, já partiram para a glória, outros já estão mais sossegadinho, né, mais cansadinho, e uma nova geração vem se levantando. Vem uma galera forte se levantando, e Deus levantando pastores, e profetas, e mestres, e missionários, e por aí vai. Isso tem sido legal dessa parte. Mas enquanto a gente está nesse ato da história, né, como é que fica? Às vezes parece que nos sobrevém assim, um sentimento de abandono, de desamparo, né, esse dia eu estava até ouvindo uma canção, né, que o compositor ali colocou da seguinte maneira, se o Senhor estivesse aqui, nada estaria assim. Ele fala de guerras, rumores de guerras, fomes, né, desolações, mortes, tudo isso que a gente tem visto ao longo aí já de 2000 anos de história, que tem se intensificado. Se o Senhor estivesse aqui, nada seria assim. Ao refrão da música fica reverberando isso. Claro que aquela pessoa está dando a ideia, né, desse retorno do Senhor e que quando Ele vier, tudo isso vai cessar. Né, nós teremos esse reino milenar de Jesus e será um reino de justiça, de paz, né, vai ser ótimo. A gente precisa se apegar a essa verdade que Jesus está dizendo aqui, e esse é o título que eu quero dar, tá? Eu não os deixarei órfãos. Os discípulos caminharam, viram a face de Jesus, estiveram com Cristo. Um dia ele voltará em glória, voltará visivelmente, inclusive, né, para estabelecer o seu governo sobre as nações. Mas, enquanto isso não acontece, nós não estamos, gente, desamparados. Nós não estamos órfãos. A igreja ela não está caminhando por cerca aí de 2000 anos na história, simplesmente na vontade humana, ou simplesmente, né, à mercê da sorte. O Senhor Jesus coloca nesses versículos aqui que Ele estaria partindo, mas Ele enviaria o Paracletos, conselheiro, outro conselheiro, algumas versões colocam. Esse ajudador, né, a minha versão aqui, coloca como um encorajador nosso. E aí Jesus, já nesse texto, coloca aqui duas situações, e eu quero falar um pouquinho sobre essa pessoa. Ele, é assim que a gente trata o Espírito Santo, é uma pessoa. Bom, como é que você trata a pessoa? Você trata como uma pessoa, você não trata como um objeto. Tá, apesar da gente ver variações e formas da maneira como o Espírito Santo se apresenta, né, quando Jesus foi batizado, veio em forma de uma pomba, ou como uma pomba. Há situações que ele veio como um vento impetuoso. Então, são comparações, mas o Espírito Santo ele não é uma energia, né, ele não é um vento, tá bom? No sentido literal dessa palavra, apesar da palavra Espírito, tá, o ruá de Deus, o sopro, né, é Espírito. Tanto é que a matéria em teologia é pneumatologia, o pneu do teu carro, né, vem daí, tá? O pneumático, o que tem lá dentro? É um vento, é um ar
que preenche tudo aquilo, né, para o pneu ficar em condições da gente poder rodar. Mas o Espírito Santo, ele é uma pessoa. E eu quero falar um pouquinho sobre isso. Jesus aqui já começa falando duas coisas sobre ele, né, que eu quero trabalhar com nós. E a primeira é o Espírito, esse Espírito da verdade, que é a segunda coisa que eu quero falar, tá? Ele nunca nos deixa. E talvez as nossas emoções nos enganem com relação a isso. Gente, no dia bom ou no dia mau, independentemente da minha emoção, o Senhor Jesus está afirmando, depois que ele fala aí, né, do Paracletos, e ele lhes dará outro encorajador, que nunca os deixará. Por isso a ideia da gente não estar órfão, nós não estamos abandonados por um pai. A igreja não foi colocada aqui simplesmente diz assim, agora se vira. Mas existe esse encorajador que nunca nos deixa. Quando eu digo a igreja, a gente está falando desse corpo orgânico, tá, dos membros, né, estamos falando de nós, dos remidos pelo sangue. Então o Espírito Santo, gente, ele nunca nos deixa. Independente se você está sentindo, porque a gente tem muito disso, né? Eu estou sentindo que o Espírito Santo está falando comigo, está me tocando, está me... Glória a Deus. Mas mesmo quando eu não sinto nada, eu preciso me apegar à razão das Escrituras, à verdade das Escrituras. Ele nunca me deixa. Se eu estou sentindo no momento de oração que Ele está comigo, glória a Deus. Se eu não estou sentindo, Ele está ali. Está ali colhendo as nossas orações. Ele nunca nos abandona. Abra comigo, por favor, em Isaías. O profeta Isaías diz algo interessante no capítulo 43. Às vezes a gente passa rápido pelos textos, né? E escapa algumas, que eu chamo de revelações, né, dentro do nosso espírito. Mas o profeta Isaías, quando Deus está falando, né, ao povo de Israel, no verso 2, ele coloca algo interessante aí. Isaías 43, 2. A minha versão diz assim, ó, quando passar, tá? Por águas profundas, eu estarei ao seu lado. Quando atravessar rios, não se afogará. Quando passar pelo fogo, não se queimará, e as chamas não lhe farão mal. Então, note que por 3 vezes, lembra, é interessante isso na Bíblia, tá, gente? Isso é só um adendo, né? Essas tríades que aparecem, tá? Isso está muito envolvido com essa ideia de ministério profético, né? Quando passar pelas águas profundas, quando passar pelos rios, quando passar pelo fogo. Então, note que a gente associa a presença da pessoa do Espírito Santo conosco ou em nós, no alívio ou na ausência das nossas dificuldades e dores. Isso é uma coisa que eu tenho trabalhado durante muitos anos para a gente conseguir entender, porque eu não sei se dizer se é uma cultura que foi criada dentro da igreja ou se é uma cultura americana, da América do Sul, tá? Essa cultura ocidental que a gente tem de não querer ter problema. Tá? Isso, gente, isso é ilusão. Isso é tá, Alice no País das Maravilhas. Não existe isso. O cristianismo nunca prometeu, tá bom? Em algum momento você ouviu isso, mentira para você, de que seria uma ausência de dificuldades. De que seria um mar de rosas, né, como as pessoas dizem. Não, o texto, mais uma vez, existem centenas de textos, tá, eu arrisco a dizer, que vão nesse... Quando passar, vai passar por águas profundas, vai passar por rios, vai passar pelo meio de fogos, vou colocar aqui até no plural. Mas note que, quando Jesus disse assim, olha, Ele nunca os deixará, então quando passar por águas profundas, eu vou estar junto com você. Quando passar por rios, eu não deixo afogar. Quando passar pelo fogo, eu não deixo queimar. A gente tem um exemplo muito claro lá no livro de Daniel. Aqueles meninos estão no meio de uma fornalha aquecida 7 vezes mais, que tinha potência para queimar os soldados que lançaram esses meninos lá dentro da fornalha. Mas Nabucodonosor, ele enxerga um quarto homem, né, que ele diz ser parecido a filhos de deuses. E aí é uma discussão, né, seria o próprio Senhor Jesus, ali o anjo do Senhor com A maiúsculo, ou seria um anjo simplesmente, né? Mas enfim, há um ser sobrenatural ali e eles dançavam em meio ao fogo. Talvez, né, um cumprimento dessa palavra aqui, olha, passaram, eles foram jogados dentro da fornalha, mas o fogo não os queimou. Então o Espírito Santo, ele sempre está conosco, gente. No dia bom, no dia mau, independentemente das minhas emoções, independentemente se tu está dando certo, se tu está dando errado. Ele nunca os deixará. Essa é a promessa que o Senhor diz. Então, lá em Atos 2, quando esse Espírito desceu e veio sobre aqueles homens que estavam reunidos no cenáculo ali, esse ministério não terminou. Ele vai terminar no dia da nossa redenção. Não vou entrar nessas questões aqui, tá? Mas o dia que a igreja for arrebatada, tá? O dia que a igreja encontrar o Senhor nos ares, esse Espírito, ele termina esse ministério dentro dessa era. Ele leva a igreja. Daqui a pouco nós vamos ler sobre, nós somos selados. Isso está lá em Efésios 4:30. Então ele nunca nos abandona. E aqui é importante tocar em alguns assuntos que são vozes, e daqui a pouco a gente vai falar sobre essa pessoa que fala conosco, são vozes que às vezes aparecem na nossa cabeça, que pode ser, tá, gente? Vozes da minha própria alma dizendo assim, olha, ele não está com você. Olha como é que sua vida não vai para frente. Olha como é que sua vida está uma porcaria. Olha como é que... Então podem ser vozes minhas, da minha cabeça, do meu pessimismo, tá bom? Da minha alma caída que não quer se render, se entregar à palavra do Senhor, mas também podem ser vozes malignas, que estão querendo te desanimar, que estão querendo nos tirar do caminho de Deus.
Então, esse algo que às vezes ecoa no nosso interior, dizendo assim, eu acho que Deus me abandonou. Acho que Deus não está comigo. Porque a gente linka a circunstância que estamos vivendo com essa ideia da presença do Senhor. A gente costuma correlacionar. Então, consegui ir para a praia agora no final do ano. Ah, Deus está comigo, Deus me abençoou. E não que isso seja uma mentira, tá? Certamente tudo provém das mãos de Deus. Ah, eu não consegui trocar o carro, eu não consegui ir para a praia, eu não consegui aquilo que eu estava, talvez, planejei lá no início do ano e não consegui. Bom, Deus ainda está conosco. Porque a presença dele não está anexada ou dependente de situações boas ou ruins acontecer conosco. Não é isso que o texto está afirmando. Esse encorajador, para que você recebe encorajamento? Por que eu e você recebemos encorajamento? Quando nós recebemos encorajamento? Quando tudo vai bem na nossa vida, sim, pode até acontecer, não vou dizer que é impossível, mas tá indo bem. Para que eu vou te encorajar? Agora, quando a gente começa a encontrar ondas contrárias, resistência na nossa caminhada, e a gente pensa em parar, a gente está se sentindo abandonado, talvez este seja o sentimento de alguns dos apóstolos, ainda discípulos, tá bom? O Senhor começa a dizer assim, olha, eu vou para o Pai, né? Começa uma história, e os discípulos demorou, né, para entender, para cair a ficha e tal. Falei assim, pô, peraí, o Senhor nos chama, a gente era pescador, tinha a nossa vida, o Senhor nos chama para cá, a gente está 3 anos e meio andando com o Senhor, e agora o Senhor vai para... Se você olhar o capítulo 14 de João, tá? Tomé pergunta, Senhor, mas a gente não sabe como é que a gente vai acompanhar, não sabemos o caminho. Aí Jesus manda essa, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Claro que estava sendo perguntado qual que é o caminho. Então eu pego aqui a Colombo, subo, depois eu vou até o terceiro céu. Como é que nós vamos encontrar o Senhor? Claro que a pergunta dele era literal. E Jesus manda essa, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por meio de mim. Tá, Senhor, mas eu quero saber a localidade, eu quero ver como é que chega lá. Pode ver que o texto ele vem nessa ideia. Cara, isso gera preocupação. Agora esses discípulos, não, o mestre, o rabi, ele vai partir. Então Jesus está dando essa promessa. Ele estará conosco, gente. Ele nunca nos deixará. Então, no dia bom, no dia mau, independentemente das minhas emoções, do que eu... Se você olhar o texto de Isaías ainda, 41, acho que vale a pena ler esse texto. Então, já que a gente está falando dentro dessa ideia, olha só o que o Senhor diz pela boca do profeta Isaías. Ó. É o próprio Deus, gente, falando aqui sobre essa ideia de eu sempre vou estar com você. Ó. Não tenha medo. Eu acho que talvez uma das principais situações que sobrevém sobre nós e dá esse sentimento de orfandade, né, é o medo. Poxa, antes o mestre estava com a gente. Os milagres aconteciam porque os demônios eram expulsos, porque o mestre estava com a gente. Os milagres, a transformação de água em vinho, tantas situações que aconteceram. O mestre estava, teve situações que a gente não conseguiu resolver, mas quando o mestre chegou, foi resolvido. A tempestade parou porque o mestre deu ordem. Agora ele diz que vai. Espera aí, não há capacidade em nós mesmos de a gente continuar andando em alto nível como ele andava. Os ensinos dele, a gente não nós somos homens simples, homens pescadores, nós não temos toda essa... E agora? Como é que fica? Né? E o Senhor diz, não tenha medo. Pois eu estou com você. Não desanime, pois eu sou o teu Deus. Eu te fortalecerei e eu o ajudarei. E com a minha mão vitoriosa, a minha destra, diz algumas versões, né, vitoriosa, eu o sustentarei. Olha só o 13. Eu o seguro pela mão direita. Eu, o Senhor, seu Deus, lhe digo, não temas, porque eu estou aqui para ajudá-lo. É a ideia da destra fiel de Deus, né, a mão forte, o braço poderoso. A gente começou a falar isso lá em janeiro, do Senhor que peleja pela gente. Está junto conosco, dizendo assim, olha, e mais que isso, eu te tomo pela tua mão, eu seguro na tua mão. Para a gente poder caminhar junto. Como um pai pega na mão do filho na hora de atravessar uma rua, na hora de uma situação talvez mais complexa, eu vou caminhar, eu vou te ajudar, eu vou te fortalecer. Por isso o seu papel é não temer, não desanimar. A gente tem que tomar cuidado, gente, com essa narrativa que pode ser resultado da minha alma e de falta de experiência com o Senhor, ou até uma narrativa maligna de que o Senhor abandonou. O Senhor não está contigo. Você, aliás, nem merece a presença de Deus. Essa é uma outra... Gente, ninguém aqui, nem ninguém sobre a face da terra, tem algum merecimento diante de Deus. A única coisa que todo ser humano, homens, tá? Quando eu digo homem, estou falando de raça humana, tá? Homens e mulheres, nascidos, tá? De mulher, o que nós merecíamos era a ira de Deus. A condenação pelos nossos pecados. Nada no reino de Deus, entenda isso, absolutamente nada no reino de Deus é meritocrático. Ah, ele tem aquilo porque ele merece. Ah, ele alcançou tal... Não merece. Não merece. Então, às vezes, a gente se sente... Né, cada um aqui conhece os seus defeitos e falhas. E nos apresentamos culpados diante de Deus. Puxa, quem sou eu? Algo que eu fiz? Olha as práticas que eu estou tendo. E a gente fala assim, então Deus me abandonou. Deus não abandonou, gente. O texto aqui, são palavras do próprio Senhor Jesus, né, ele está aqui nos dizendo que ele nunca os deixará. Um segundo aspecto que eu quero entrar aqui, já vem na sequência, diz assim, ele é o Espírito da verdade. Gente, espírito de mentira, de omissão, de manipulação, de engano, esse é o do anticristo, tá bom? É o do Satanás. O Espírito que habita em nós, essa pessoa maravilhosa que nos guia,
que sempre está conosco, ele é o da verdade. Aí você olha para João 8,32, conhecereis a verdade, ou seja, quando eu começo a caminhar com ele, essa verdade, ela me liberta. Não é à toa que o Espírito Santo hoje está nos levando a caminhar um pouquinho nessa palavra. Eu não sei se você consegue entender essas coisas, porque o Espírito do engano diz o quê? Você não merece. O Espírito da mentira diz o quê? Ele não está com você. O Espírito da dúvida diz assim, será que é Deus mesmo? E a gente fica ali titubeando muitas vezes, tentando. Ele é o Espírito da verdade, gente. E esse Espírito da verdade, quando ele toca em nós, essa verdade, ela lança luz, gente, nos lugares mais trevosos do nosso coração. Por isso, quando o Espírito Santo começa a trabalhar dentro de nós, os pecados mais ocultos, as práticas mais perversas que a gente possa imaginar, ele lança luz nesse lugar. Há perdão, ao sangue de Jesus ali. E as pessoas são libertas. Ele começa a revelar aquilo que está no profundo, no escondido, coisas de marcas, às vezes, da nossa alma, que nem a gente sabe porque que a gente vive aqueles resultados. Então, o Espírito da verdade, ele vem, ele revela algo lá na sua infância, aconteceu essa e essa situação. E por isso essa marca, essa cicatriz que fica na sua alma e te impede de voar em Deus. Eu sei que muita gente tem preconceito com essas coisas, tá? Mas a gente é essa somatória, a nossa alma, tá? Quando eu digo a gente, estou falando da alma, essa natureza da alma. Essa somatória de coisas, desde ainda ali da concepção materna. Você está acumulando informações, cargas, culturas dentro da família. Foi criado por pais divorciados, não, abandono, não, pais estiveram ali dentro, mas erraram em muitos aspectos. Todos nós erramos, eu não estou julgando ninguém aqui. Tudo isso vai formando quem a gente é, a maneira como lidamos com o mundo, a maneira como lidamos com o dinheiro, como lidamos com a pessoa, como lidamos com o próprio Deus. Vocês ouvem muito isso daí, né? A maneira como a ideia de paternidade, como a gente foi criado pelo nosso pai, a maneira, muitas vezes, como a gente reflete o relacionamento com o nosso pai, o Pai Celestial. Tudo isso vai influenciando a nossa vida, é uma gama de situações que vão acontecendo, as nossas histórias vão sendo marcadas. Mas quando o Espírito da verdade, a gente começa a caminhar com ele começa a caminhar com a gente, ele vai trazendo essas revelações, e a gente pode encontrar libertação nisso daí. A gente pode encontrar cura nessas coisas. Quando as dores começam a vir, quando a gente passa por lutos, entes queridos que vão, quem é que está ali? Eu já ouvi muitos testemunhos em lutos dessa forma. Eu falei, eu nunca na minha vida, já passei por muitas, mas nunca me senti tão abraçado, tão cuidado, é o encorajador, é o paracletos, é o Espírito de Deus ali consolando. Às vezes, aquele marido que fica, aquela esposa, ou os pais que perdem filhos, filhos que perdem pais, ele está ali de uma maneira muito especial, encorajando, consolando, sendo esse conselheiro realmente, para ajudar nessa situação tão diversa. É o Espírito da verdade, que vai quebrando muitas vezes, gente, sofismas, ideias religiosas que foram colocadas em nós e que não tem nada a ver com as Sagradas Escrituras. Ele é o Espírito da verdade. Mas mais que isso, volta um pouquinho comigo em João 14. Então, nós estamos falando aqui sobre a pessoa do Espírito Santo. Ele nunca nos abandona, a gente é uma pessoa, tá? Ele está com a gente, ele caminha com a gente. Nos toma pela mão direita, age em nosso favor. São livramentos que às vezes a gente nem viu, a gente nem percebeu. Assim, eu tenho centenas de experiências para te contar. Tem situações, por exemplo, você vai aprendendo a ouvir, eu já vou chegar nisso aí, ele fala com a gente. Eu tenho uma rota, por exemplo, quando eu vim da minha casa para a igreja. Uma rota é a rota mais perto, é a rota para mim mais prática, é o caminho que eu faço há anos. Mas assim, de repente, né, João, se eu não ouvir a voz, eu não quero se transformar em algo, gente, que é surreal. Mas assim, você está preocupado com o dia a dia, esposa, filhos, contas, compromisso e tal, e vem aquela coisa assim, pega a rua de cima hoje. E assim, gente, a gente tem situações que você pode lhe dar o direito de errar, para você começar a entender essa voz. Eu já errei muito. Eu já ouvi muito, pega a rua de cima. Aí eu falei assim, que coisa da minha cabeça, cara. Aí fui pela rua de baixo, cheguei lá, não era um acidente, nada grave, mas a rua estava interditada. Tinha lá um cara da Copel mexendo tudo com os cones lá, com as coisas. Eu tive que fazer uma volta no Parque do Ingá, lá por baixo, eu andei. Ele é meu amigo, ele é meu conselheiro. Se eu tivesse, e muitas vezes eu ouvi essa voz, eu falei, hoje eu vou pela rua de cima. E deu tudo certo. É muito simples, gente, essa vivência com essa pessoa do Espírito Santo. Então, ele sempre está conosco. Eu estou dentro do carro, eu estou conversando com ele. Eu estou louvando ao Senhor, nós estamos glorificando a Jesus junto com ele. Em casa, nos momentos de oração, minha oração já começa, precioso Espírito Santo, me ajuda a orar. O que precisa ser feito hoje na face da terra, dentro talvez do meu conhecimento e às vezes até fora? Quais são as necessidades das pessoas? Quais são as pessoas que estão em tribulação, agora em aflição intensa, estão precisando de um alívio? Tem hora que, eu sei que para muitos beira a loucura, tá bom? Mas, Senhor, olha as aflições sobre o globo terrestre. Alivia aqueles que estão clamando ao Senhor.
E para o Espírito Santo, gente, primeiro, tá, eu acredito que não existe tempo para ele, no sentido de... tem oração que eu estou fazendo que vai ser respondida daqui a um ano, daqui que Deus vai intervir, e também não existe espaço geográfico. Alguém, talvez lá no Japão, alguém que eu não conheço, alguém lá do outro lado do mundo está sendo tocado por essas orações. Deus está livrando a partir delas. Eu sei que isso, para alguns, parece, não, Junão, mas é muito fora da minha... Comece com coisas simples, desenvolva relacionamento com essa pessoa. O que ele quer? Eu estava vindo, eu estou perguntando, Senhor, o que o Senhor quer fazer hoje, naquele tempo de igreja? O que o Senhor está movendo? O que está no profundo e no escondido que o Senhor às vezes quer trazer à luz, para que haja uma libertação, um milagre, um de repente. Então, ele é nosso amigo, gente. Está todo o tempo conosco, é o Espírito da verdade. João 14, 26, o texto diz o seguinte, Jesus ainda falando sobre ele, tá? Ele diz assim, ó, mas quando o Pai enviar o encorajador, aí aqui ele coloca, né, o Espírito Santo, como meu representante, ele lhes ensinará todas as coisas e os fará lembrar de tudo que eu lhes disse. Às vezes eu estou orando, as pessoas perguntam, João, como é que vem tanto versículo na sua cabeça? Gente, não é capacidade minha. Até quando eu oro, eu me deixo guiar pelo Espírito. Então os textos, eles vão... É a palavra para aquele momento, é a palavra rema, é a palavra que vem e toca. É se deixar levar pelo Espírito Santo, tá bom? Não é a música do Zeca Pagodinho, é pelo Espírito Santo. Eu me lembro que há muitos anos atrás, um pastor de um outro lugar, né, ele ouviu alguma coisa e ele deu um Google na pregação, porque ele queria saber de onde que eu tinha tirado aquela mensagem. Nada contra. Ele vasculhou, né? Depois ele falou, cara, de onde você tirou isso aí? Porque eu não achei no Google. Eu falei, cara, nada contra pesquisa, é bom, tá, gente, pesquisar e tal. Eu falei, eu tenho hábito, entendeu? Eu abro lá o meu Word, né, o meu sulfitezinho lá no meu... E eu começo a conversar com o meu amigo. E assim, às vezes eu tô caminhando, às vezes eu estou... E só para aquela frase, só para aquele tema, só para uma palavra. Tem hora que eu estou sentado aqui, eu estou vendo os pastores pregar. Eles estão falando sobre um tema e, de repente, eles mandam um versículo, colocam alguma frase, e aí é isso. Explana um pouco mais, fala um outro aspecto sobre isso aqui. Ele não está falando sobre isso agora, ele está tratando outro assunto, mas trata isso aqui também. Aí eu sento minha folhinha em branco, aí eu começo, anoto isso aí, e claro, né, eu digo que há a inspiração que veio do Espírito, e depois há a transpiração que a gente vai estudar o contexto do texto, você vai ver o que os estudiosos estão dizendo, qual é a ideia, e você monta a mensagem. Mas o Espírito Santo, gente, ele vai falando com a gente, o que Jesus está dizendo aqui é, ele vos fará lembrar de todas as coisas que eu vou ter dito. Então, assim, entenda uma coisa, gente, é tão simples, que assim, tem hora que fica até difícil você explicar. Eu estou lavando louça em casa, por exemplo. Assim, com todo respeito, gente, assim, a todos vocês, mas estou lavando louça, estou pensando, às vezes, preocupado com o filho, é conta, é os compromissos, como qualquer um de nós. E às vezes eu estou louvando o Senhor, e de repente me vem uma pessoa, uma família, e junto com ela um versículo. Assim, com todo respeito, gente, não é hora de eu pensar, né, na família, nos irmãos da igreja, sabe aquele dia que você já está... Cara, é o Espírito trazendo alguma coisa, ou para interceder, ou talvez para dar aquela palavra profética para aquela família, para aquela pessoa em particular, é Ele falando. É que é muito simples. Talvez você está caminhando na rua, talvez você esteja nos seus afazeres, você está até aflito com alguma coisa, e de repente, eu vou usar esse linguajar, tá? Você lembra de um versículo. Assim, gente, é altamente provável que é o Espírito Santo te trazendo alguma coisa dentro do teu próprio espírito. Porque cá para nós, gente, qual que é a probabilidade de você estar aí andando, você está preocupado com as coisas aqui da terra e tal, e vinha aquela... Já teve aquela experiência de estar ouvindo uma canção, são experiências, gente. Canções que tocam todo dia na rádio, eu ando com a rádio ligada, eu ponho lá no YouTube, e de repente é um refrão, é uma frase, ela reverbera dentro de você. Aquilo, sabe quando ela te toca num ponto que, dependendo como você é, até aquela emoção, você fala assim, uau! Pois é o Espírito Santo trazendo verdades ao nosso coração. Ele vos fará lembrar de todas as coisas. Sabe quando você está diante de situações que você precisa decidir, e aí você fala, meu Deus, e agora? Você já está orando, Senhor, pelo sim, pelo não, e de repente vem uma história bíblica. Olha aquela história. Gente, é muito provável que seja a pessoa do Espírito Santo te tomando pela mão e colocando o Espírito da verdade, imprimindo, lembrando a gente dessa verdade. Outras situações, fala aqui que ele vos ensinará todas as coisas. Gente, quantas vezes eu estudando textos, ainda mais naquelas versões mais antigas, eu não conseguia, assim... Sabe quando você lê e não entende? Você lê e não entende. Você lê e fala assim, cara, o que o Senhor quer? Então, paro. O Espírito Santo me ajuda a entender o texto. Quantas vezes eu tenho esse hábito, tá, de pegar porções bíblicas e ficar orando em línguas. Tá? Eu sei que
Alguns acreditam nessas coisas, outros não vou entrar no mérito aqui, mas o texto ele não só se torna vivo no sentido de você entender o texto, o contexto, o que Jesus está dizendo, mas a palavra ela vem, ela imprime dentro de você uma verdade que muda os teus dias dali para frente. Você fala assim, meu Deus, é isso, é o Espírito Santo, é essa pessoa te conduzindo, te ensinando verdades, trazendo porções. Sabe aquele versículo que salta quando você está lendo o devocional? Pois é, esse saltar é essa pessoa do Espírito Santo que está ao teu lado imprimindo verdades, dizendo assim, presta atenção nisso, Júnior. Olha que coisa linda que está aqui. Nesse momento eu estou fazendo isso na sua vida, ou estou te conduzindo por esse caminho. Eu estou te apresentando essa verdade a respeito do meu reino. Gente, o dia muda. Cara, isso é fantástico. Dependendo do teu nível de experiência, você vai a lágrimas, você se prostra diante do Senhor, você glorifica o Senhor, e cada um tem essa pessoa do Espírito Santo. Ele, gente, nos ensinará todas as coisas. E nos fará lembrar das coisas que o Senhor Jesus ensinou. Sabe, a gente está vivendo, e de repente isso acontece a situação, e você se... Olha, há não sei quanto tempo atrás, o pastor, eu nem lembro do nome do pastor, mas ele pregou uma palavra sobre... Quem que está te fazendo lembrar? Está aí o texto. É o nosso amigo, o Espírito Santo, que usou alguém para falar o que importa não é o mensageiro, é a mensagem, tá, gente? Para falar aquela mensagem aos nossos corações. Diante de todas essas coisas, a gente vê esse amigo que nunca nos deixa, é o Espírito da verdade, nos faz lembrar de todas as coisas que a gente tem aprendido do próprio Senhor. E aqui eu já comentei um pouquinho sobre isso, né? Quando a gente fala que ele nos ensina, ele nos faz lembrar dos ensinos, ele fala, gente. Ele é uma pessoa, tá bom? Ele, a pessoa mais doce, mais amável, ele fala. Atos 13:2 diz assim, então, enquanto jejuavam, o Espírito Santo disse. A gente perde essas coisas da narrativa bíblica, porque a informação que importa para nós é o que vem depois. Tá, o texto lá em Atos 13:2 diz assim, então o Espírito Santo disse, aí 2 pontos, né? Separai-me a Saulo e Barnabé para a obra que eu os tenho chamado. A gente pega, olha, né, o Saulo sendo separado, Barnabé, vai acontecer a primeira viagem missionária de Paulo, a gente pega a informação que parece que é mais densa, mas a gente perde o Espírito, e é como eu estou dizendo para vocês, tá? A gente enxerga essas coisas porque ele nos ensina. Um dia, além dessas porções, o Espírito Santo diz. Você quer ver outro? Pega Apocalipse 2 e 3, são 7 igrejas lá, que Jesus faz confrontos, elogios e promessas. E nos 7, são pelo menos 7 versículos ali. Então, ouçam o que o Espírito diz às igrejas. Aí ele fez confrontos, elogios, promessas. Então, o Espírito de Deus, ele fala. O autor de Hebreus, ele começa, né, trazendo a ideia de que, tendo Deus falado de muitas formas e por meio de muitos profetas, nesses últimos dias, ele nos falou por meio do Filho. Então, esse ministério está operante, gente. Aliás, se o Espírito de Deus não falasse, a gente estava perdido. Porque nós ficaríamos sem orientação, sem direção. A igreja estaria perdida sobre a face da terra, estaria órfã. Ele fala, ele conduz. Amém, gente? Vamos em João ainda, João 16:8. João 16:8 ainda diz assim, ó. Quando ele vier, ou seja, falando do nosso amigo Espírito Santo, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo de Deus. Eu não sei qual foi sua experiência de novo nascimento, tá bom? Mas talvez algum dia, seja numa célula, num culto, em algum lugar, talvez você ouviu uma canção e sem entender muita coisa do Evangelho, sem saber grego, sem saber nada, alguma coisa aconteceu dentro de você. Essa era a dúvida de Nicodemos. Né? Mas Jesus, como é que vai nascer de novo? Vai voltar para dentro do ventre da mãe? Não é sobre isso, Nicodemos. É sobre nascer da água, é sobre nascer do Espírito. Isso é o novo nascimento. Então, talvez você estava num ambiente e tocou uma canção que talvez para muitos, mas para você alguma coisa aconteceu e talvez até escorreu aquela lágrima. Ou talvez não escorreu lágrima, mas você entendeu, você falou assim, meu Deus, eu preciso de Jesus, preciso de Ti. Foi a revelação que você teve. Quem que te levou a isso? O Espírito Santo. Ele nos convenceu e está convencendo muitas pessoas, está convencendo o mundo do pecado nosso, que nós éramos pecadores. Da justiça de Deus que cairá sobre o mundo, sobre todos aqueles que não o reconhecem como seu Senhor e Salvador. E do juízo vindouro que virá não só sobre Satanás, os anjos caídos, mas diante do grande trono branco de Deus, todos aqueles que não reconheceram o Senhor, eles experimentarão aquilo que a Bíblia chama de a segunda morte. Não só a morte desse corpo físico, né, que por inferência é a primeira morte, mas a morte eterna, o Hades, aquilo que a nossa Bíblia traduziu por inferno. Ele convencerá as pessoas. A ideia que eu tenho dentro de mim, as realidades que eu conheço sobre o pecado, a justiça de Deus sendo feita e o juízo que virá, foi o Espírito Santo que nos levou até essas experiências, que nos convenceu que o inferno é essa separação eterna da própria pessoa do Espírito Santo, gente, do próprio Deus.
Então ele nos convence. Vamos para Efésios 4:30, eu falei agora há pouco sobre esse texto, e aqui começa uma coisa que talvez entre um pouquinho mais para nós como igreja, como eu sei que muitos de vocês já têm suas experiências, mas Junão, o que você está falando, eu entendo, mas vamos lá, vamos cavucar um pouquinho mais. O Efésios 4:30, o apóstolo Paulo, ao escrever essa igreja de Éfeso, que inclusive lá no Apocalipse, décadas mais tarde, ela é confrontada a retornar ao primeiro amor, lembrar-se de onde caiu, tá? Ele diz o seguinte, não entristeçam o Espírito Santo de Deus, o selo que ele colocou sobre vocês para o dia em que ele nos resgatará como sua propriedade. Então, como pessoa, note isso, são características, Eu posso te dar uma palavra ríspida e você se entristecer comigo. E nós somos, assim, muito hábeis em entristecer, eu vou usar aqui propositalmente, tá? O doce Espírito Santo. A gente é muito hábil nisso daí. A gente poderia falar aqui sobre muitas formas de entristecer o Espírito Santo. Vou tentar trazer situações práticas, mas eu vou ler o texto do contexto para a gente entender o que Paulo está falando, tá? Sabe quando você está diante de uma tentação? E você cede ao convite, mesmo sendo conhecedor da palavra. E aí aquele momento de prazer, de alegria, enfim, a situação aconteceu ali, momentânea. E logo depois daquilo vem um sentimento devastador, de culpa, É mais ou menos isso. Nós entristecemos o Espírito Santo. Nós entristecemos o Espírito Santo, gente, quando a gente murmura. Eu vou ler isso no texto, tá? Vocês vão entender o que eu estou dizendo. Nós entristecemos o Espírito Santo quando nós somos gratos por aquilo que já temos. Então você vê como é que a gente é especialista nisso, é entristecê-lo. Nós entristecemos o Espírito Santo quando, por exemplo, tá? Num momento de louvor que a gente não tem uma entrega total. Nós estamos com a nossa mente nas coisas da terra. Isso entristece o Espírito Santo. O louco, não, mas é porque Jesus, quando se rendeu e se entregou, foi total. O mínimo que ele espera de mim, do Júnior, é tudo. Então, nas minhas iras, nas minhas explosões de ira, e às vezes palavras, ou às vezes eu nem libero, mas nos meus pensamentos, que são malignos muitas vezes, esse Espírito que habita em mim, ele se entristece. Ele fala, poxa, Júnior. Ô, João, não dá um setinho nessas coisas. Vamos ler, vou ler, tá? Efésios, a gente leu o 30, vou voltar aqui no 17. Tá bom que Paulo vem explanando essa ideia, ele vai chegar lá no 30. Assim eu lhes digo com a autoridade do Senhor. Não vivam mais como os gentios, levados por pensamentos vazios e inúteis. A mente deles, preste atenção, está mergulhada na escuridão. Eles andam sem rumo, alienados da vida que Deus dá, pois são ignorantes e endureceram o coração para ele. Tornaram-se insensíveis. Gente, isso aqui, assim, é muito terrível. A gente é muito especialista nisso. Quando a gente se torna insensível a essa voz, como eu disse para você, eu errei muitas vezes. Júnior pega a rua de cima. Eu não só colhi a consequência de pegar a rua de baixo, ter que dar uma volta enorme, como eu entendi que o Espírito, filho, por que você não só não obedeceu? É só obedecer, é só você seguir. Causa tristeza nele. Vivem em função dos prazeres sensuais, estou no verso 19, tá? E praticam avidamente toda espécie de impureza. Sabe, talvez, eu não quero escandalizar ninguém, tá, gente, mas eu acho importante tocar em alguns pontos. Por exemplo, nós homens, nós precisamos aprender a subjugar os nossos olhos. Vocês sabem, o mundo está bem terrível, não só o mundo da igreja também está um pouco terrível. E assim, os nossos olhos buscam as partes das mulheres. O homem sente prazer na sua alma, há um regozijo na alma do homem em olhar, eu vou chamar isso de prazeres sensuais. E quando eu cometo esse delito, o pessoal fala, Jesus condenou a segunda olhada. Mostra o texto para mim. Não foi a segunda. Ele diz, aquele que olhar com uma intenção impura para uma mulher, no coração, já cometeu adultério. Ele já pensou as coisas com a mulher. Ele já desejou as partes dela, a própria pessoa, como objeto sexual. Então isso entristece o Espírito Santo. Eu preciso cuidar dos meus olhos. Eu preciso aprender a subjugá-lo. Às vezes o pessoal fala assim, porque você ama muito a Renata. Assim, amo muito a Renata, mas mais do que amar a Renata. Eu tenho um temor a Deus. Então não é só um respeito para com o meu cônjuge. É um temor para com Deus. Em não entristecer o Espírito de Deus que habita em nós. Determinadas práticas, as práticas levianas, Paulo está dizendo, toda espécie de impureza. E eles falam, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. Uma vez que ouviram falar de Jesus e foram ensinados sobre a verdade que vem dele, olha só, livrem-se de sua antiga natureza, de seu velho modo de viver,
corrompido pelos desejos impuros e pelo engano, gente, engano. Deixem que o Espírito renove seus pensamentos e atitudes e revistam-se de uma nova natureza, criada para ser verdadeiramente justa e santa como Deus. Aí olha só, portanto, abandone a mentira e diga a verdade ao seu próximo. Tem gente que só abandona a mentira. Assim, é um caminho a se percorrer, tá, gente? Vai falar, não vou mentir. Abandone a mentira e apeguem-se a... Porque o Espírito está caminhando com a gente, é o Espírito da... Não, já que senão não fecha o negócio no meu meio lá, se não der um... Entristecemos o Espírito Santo. Aí, tá vendo como é que a gente é especialista? Quantas vezes omitimos, quantas vezes, para talvez até não causar assim, uma mágoa na outra pessoa, né, a gente acaba... O texto continua dizendo o seguinte, pois somos todos, né, parte do mesmo corpo, e não pequem ao permitir que a ira os controlem. Acalmem a ira antes que o sol se ponha, pois ela cria oportunidades para o diabo. Aí o cara fecha o outro no trânsito, daquela ira, né, porque eu estou certo e tal, aí outro põe o dedo para fora, outro buzina, de repente, pá, pá, pá. Vocês estão vendo as notícias por aí. É aquele momento de ira, é aquele momento de... Entristecemos o Espírito Santo quando a ira nos controla. 28, quem é ladrão, para de roubar. Em vez disso, use as mãos para trabalhar com empenho e honestidade e assim ajudar generosamente os necessitados. Olha aí, gente, evitem o linguajar sujo e insultante. A gente é especialista em entristecer o Espírito Santo, gente. Que todas as suas palavras sejam boas e úteis. Com qual propósito? A fim de dar ânimo àqueles que a ouvem. E aí a gente chega no 30. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus. O selo tem a ideia de propriedade, tá? Eu e você, nós somos propriedade de Deus por meio desse Espírito. Por isso que ele vai dizer, né, sobre que ele colocou sobre vocês para o dia em que ele nos resgatará como a sua propriedade. Livrem-se, 31, de toda amargura, raiva, ira, das palavras ásperas, da calúnia e de todo tipo de maldade. Em vez disso, sejam bondosos e tenham compaixão uns dos outros, perdoando-se, como Deus os perdoou em Cristo Jesus. Junão, quando eu não perdoo o meu próximo, meu irmão... É pecado, tá, gente? O Senhor falou para perdoar, tá? Mas entristecemos o Espírito Santo. Essa pessoa maravilhosa. Mais um texto aí, 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Paulo ali vai dando uma série, né, de advertências, de situações a essa igreja. E o verso 19 diz o seguinte, ó, não apaguem o Espírito. Algumas versões falam, não extingais o Espírito. João, como é que eu apago o Espírito Santo? Negligenciando as disciplinas espirituais. Todas as vezes, gente, isso acontece, eu não estou julgando ninguém, tá? Essas coisas acontecem no dia a dia. Que você tem seu tempo de devocional e você pula ele. É uma fagulha que vai se apagando. Eu não quero aqui parecer religioso, tá? Não é essa a ideia. Mas quando nós nos omitimos diante, por exemplo, da reunião dos santos, é uma fagulha. Às vezes, oh, mas é pecado? Não é pecado faltar um dia, é normal, gente. A gente não pode ver também esse nível de religiosidade que não é sobre isso. É sobre práticas. É sobre práticas. Hoje é um devocional a menos, amanhã é um culto a menos, depois de amanhã é uma célula a menos, uma oração a menos, um ministério que eu entrego. Eu não estou julgando, só sei que há situações e situações. Um desistir aqui, um desânimo ali, a fagulha. Vocês já viram aqui no meu notebook tem isso, você liga na tomada, tem aquela fonte, né? E às vezes, os mais antigos, principalmente, você arranca ele da tomada, e você pode sair, esperar um pouquinho, aquela luzinha, o meu tem uma luzinha verde, ele ainda fica acesa. Vocês já repararam nisso? Fica ali, fica alguns segundos e tal, e aí ela vai... Tem gente que já foi arrancada da tomada, gente, faz tempo. Mas a luzinha ainda está ali. Então quem olha fala assim, a luzinha está brilhando, tá. Mas já saiu da tomada, já desplugou. Ela vai apagar. Ela vai apagar. Quando a Bíblia vai nos orientar, gente, a estarmos junto dos santos, é para a gente edificar uns aos outros. Quando a Bíblia fala sobre as disciplinas espirituais, sobre orar ao Senhor, é para que essa nossa fé ela seja cada dia mais, isso é não apagar o Espírito Santo. A gente vê movimentos hoje, eu não sou contra esses movimentos, a gente só precisa tomar cuidado para não apagar o Espírito Santo. Você vê o triunfalismo entrando dentro da igreja, o coaching entrando dentro da igreja, essa teologia da prosperidade que vem uma promessa de que você vai alcançar os seus sonhos dentro da... Isso pode estar afetando a obra do Espírito Santo no sentido de apagando ele. Nós temos hoje homens que são coaches, são maravilhosos, a gente botar você a uma B12 na tua veia. Você poderia sair por essa porta aqui totalmente animado.
Mas a minha pergunta sempre é essa. Espírito Santo, o Senhor está aqui. Espírito Santo é o Senhor movendo. Essa obra ela é o Espírito da verdade que está operando nos nossos corações. É uma pergunta que fica reverberando. A igreja anda dependente totalmente da pessoa do Espírito Santo, Senhor. Ou a gente está tão colocado em estruturas, a gente sabe como fazer, a gente sabe, entendeu? Hoje você vê templos, você vê tecnologia, você vê... Tudo isso vem de uma maneira, eu acredito que boa, para poder ser usado em função dos santos. Mas nunca abandonar a pessoa, a obra, aquilo que o Espírito está... Não posso apagá-lo. Ele é a pessoa central da reunião. É ele que move. É ele que diz, agora você fala assim, não muda a mensagem, a gente muda a mensagem. Corre. Se ele mandar sentar, nós senta. Se ele mandar não pregar, nós fica sentado e não prega, só adora. Se mandar terminar o louvor antes, nós termina antes. Porque é ele que comanda, é ele que nos leva a andar em Deus. Eu não posso apagá-lo, querendo, almejando coisas. Não posso apagá-lo, gente. E muitas vezes a gente vai apagando esse espírito da nossa vida. Estou terminando, tá? Tiago, capítulo 4. Vamos lá para Tiago, que Tiago também fala algo, na verdade, está muito interessante sobre a pessoa do Espírito Santo. Tiago, capítulo 4, 2 versículos aqui. Ele começa pesado, tá, gente? Eu já explico esse termo, tá bom? Tiago, no 4:4, fala assim, adúlteros. Ele está falando aqui para os irmãos, né? Não percebem, eu já explico esse termo, adúlteros, tá? Não percebem que a amizade com o mundo os torna inimigos de Deus? Repito, se desejam ser amigos do mundo, vocês tornam-se inimigos de Deus. O que vocês acham que as Escrituras querem dizer quando afirmam que o Espírito colocado por Deus em nós, ele tem ciúmes? Há algumas traduções, tá, que sugerem que o Espírito colocado em Deus por nós tem zelo para conosco. Ele começa aqui dizendo adúlteros justamente por causa dessa ideia da gente estar aqui relacionando com Deus, mas a gente gosta de dar uma escapadinha no mundo. Por isso que ele usa esse termo pesado, tá? Vocês estão adulterando. Vocês são adúlteros. Vocês têm relacionamento com o Yahweh, na sua Bíblia traduzido com o Senhor dos Exércitos, talvez esteja Deus traduzido aí, mas vocês também têm relacionamento com outros deuses. Por isso que Tiago pega pesado, né? Adultos, vocês estão adulterando. Vocês têm um matrimônio, vocês têm uma aliança aqui que não pode ser quebrada. Mas a gente por isso que ele continua, né? Quando vocês são amigos do mundo, inimigos de Deus. Amigos de Deus, inimigos do mundo, gente. Por isso que assim, eu sou quadrado, tá, gente? A gente vai ser quadrado nessa situação, e eu não ligo de receber, né, esses adjetivos, talvez. Mas tem coisas que não dá para misturar. Tem coisa que é do mundo. Tem coisa que é profana. E tem coisa que é santa. Então, as pessoas perguntam, tá bom? E assim, você não precisa ficar bravo comigo, esse nosso amigo pode te levar a esse lugar. As pessoas perguntam sobre música. Gente, eu só abro os meus lábios e cedo os meus ouvidos para glorificar o Senhor. Porque é uma... Eu sei que as pessoas, talvez muitos de vocês fiquem chateados comigo, mas não, no aniversário de casamento, você não põe lá um Roberto Carlos para... Não. Se eu tiver alguma coisa para falar para ela, eu falo olhando para ela. Os meus lábios, a rendição do meu coração, a minha prostração, eu amarei o Senhor, meu Deus, de todo o meu coração, toda a minha alma, todo o meu entendimento. O fruto é ao Senhor. É outra coisa que o pessoal sempre pergunta, né? Eu sei que isso é uma questão bíblica forte de discussão, mas... Júnior, e bebida? Cara, é uma posição minha, eu não estou impondo isso sobre a igreja. Eu, Júnior, né? Zero. Júnior, mas no seu aniversário de casamento, vocês não abrem um vinhozinho e tal para... Não. Podemos ir numa churrascaria, podemos tomar uma Coca-Cola. Nós decidimos. Né? Não fui eu que impus sobre ela, nós decidimos. Eu sei com o tipo de situação que eu trabalho, eu sei o que eu faço, eu conheço o Senhor a quem eu tenho servido. E talvez seja algo até mais personalizado da parte do Espírito Santo. Tem coisas, eu já vi, por exemplo, Deus pedir para mulheres, e isso não é uma doutrina, tá, gente? Por exemplo, elas não cortaram o cabelo. Eu não vou chegar lá, mas é coisa e coisa. Não, cara, é algo personalizado do Espírito. O Espírito trabalhou algo, não é uma doutrina que vem. Todas as mulheres agora estão proibidas. Não é sobre isso. Por isso que eu tomo cuidado, vocês sabem disso. Eu poderia citar para vocês aqui centenas de experiências com o Espírito Santo. E aí talvez você comece a tomar isso como doutrina. Não é doutrina. O Espírito Santo um dia me pediu, me apresentou 2 caminhos, e falou assim, se eu gostaria, meu plano é para você escolher esse caminho. Eu abandonei o que eu fazia. Mas isso não significa uma doutrina para todo mundo. Muitos de nós serviremos ao Senhor e não abandonaremos as nossas, vou chamar aqui o tal do trabalho secular, tá, para todo mundo entender.
é algo pessoal, é algo que, assim como tem experiências que você vive e coisas, talvez que o Espírito te pediu, que talvez não peça para mim. Eu gosto de brincar, tem uma vontade, que é essa vontade soberana, global, sobre todos, que a gente está vendo aqui, o não mentir, o tomar cuidado com o linguajar e tantas outras coisas. Mas tem essa vontade muito personalizada também, o que Deus quer, o que Deus te chamou para fazer. Então obedeça naquilo que Deus te chamou, naquilo que Deus está fazendo, naquilo que Deus está movendo. Por quê? Porque essa pessoa do Espírito Santo, gente, ela tem ciúmes de nós. Então essa paqueradinha no mundo, essa desobediência, essa situação que às vezes a gente é levado, né, pelos prazeres da nossa alma. O Espírito Santo... Por isso a ideia do entristecer, ele entristece, ele sente esse ciúme, ele com zelo, ele anseia pelo teu espírito. Ele fala assim, não, filho, não é isso que eu tinha para você. Não é por esse caminho que eu quero que você siga. Eu quero que você caminhe aqui, no caminho da santidade, no caminho da pureza, nesse caminho aqui que eu selecionei para você. É nesse caminho da confiança. E é difícil, gente, é um desafio muitas vezes a gente... Por isso a ideia do entristecer, por isso que ele sente ciúmes de nós. Amém? Vocês estão entendendo? Vamos orar, gente. Vamos ficar em pé. Eu quero ter um tempo de oração. Sabe, eu acho que mais que entender as nossas dores, as nossas dificuldades, o Espírito Santo, gente, ele é o Espírito do Deus soberano. Ele sabe aonde ele está nos conduzindo, para onde ele está nos conduzindo. Ele sabe. A gente olha para as histórias dos heróis, né, dos homens da Bíblia. É gostoso a gente tirar lições, porque a gente vê o início, o meio e o fim. Fala assim, puxa, como... Pega José, né? Puxa, é vendido, é abandonado. Quantas aflições, quantas dores, quantas situações. Imagina, não, mas no final, né, Deus o honrou, Deus o... Mas José, naquele tempo, lá nos abandonos, lá nos esquecimentos, nos calabouços, ele teve que aprender a confiar no Espírito de Deus. O Senhor estava conduzindo ele a lugares muito especiais, muito particulares. Lembra da ideia do de repente, né? Esquecido, foram 12, 13 anos, esquecido. De repente, nós nos lembramos de um homem que está lá na prisão, que interpreta sonhos, faraó. Esse homem, os deuses falam com ele. Essa era a interpretação do povo do Egito. De repente, gente, chama ele, coloca ele na minha presença. Então, de repente, as roupas são mudadas, toma um banho. E tem um homem ali que vai interpretar, e de repente, o faraó, né? Para mim é o próprio Espírito soprando, até nos ímpios, né? Até naquele... Assim, quem é o homem que vai poder governar, senão esse, em que há o Espírito excelente do próprio Deus habita nele, fala através dele, dá essa interpretação de sonhos para ele. De repente tudo mudou. Então, confiar aos lugares que o Espírito de Deus está nos guiando. Aprender as situações, os processos que o Espírito está nos guiando. O cuidado para não entristecê-lo. Saber que ele está nos ajudando a guardar e a lembrar de todas as verdades que o Senhor nos ensinou. Que ele é o Espírito da verdade, gente. Assim, não dá para viver no engano, não dá para viver na falsidade, não dá para viver com máscaras. Pai, em nome de Jesus, Senhor Deus, nós te louvamos, Pai, te agradecemos, precioso Espírito Santo. Obrigado, Pai, porque, como o Senhor mesmo disse, Pai, para o mundo isso é uma loucura, Deus. Talvez a gente seja até visto como pessoas que têm problema mental, Senhor. Mas nós sabemos em quem temos crido, Senhor. Sabemos que o Senhor é poderoso, Pai, para completar essa boa obra que o Senhor um dia começou na nossa vida. Lá no nascimento, Deus, lá no ventre materno, Pai. A Tua mão poderosa estava ali, Senhor Deus, nos tecendo de maneira maravilhosamente, Deus. De maneira assombrosa, o Senhor tecia, Deus, os nossos órgãos. Nos formava, Deus, de maneira que a ciência ainda não consegue explicar, Deus, os mistérios da medicina, do mundo conhecido, Senhor. Mas o Teu Espírito soprava, Senhor Deus, nos chamando pelo nome, dizendo, Tu és meu. Há uma história nessa geração para acontecer por meio da sua vida. Naquele dia, Deus, em que nós viemos ao mundo, em que a nossa mãe, Deus, teve aquele parto, Senhor Deus, os céus se alegraram. Talvez naquelas salas de parto, Deus, talvez nos lugares onde estavam acontecendo esse parto. Anjos estavam ali, Senhor Deus, assessorando médicos. Anjos estavam ali naquele hospital, Senhor Deus, olhando, Senhor Deus, para aquilo que ainda era um bebê, Senhor Deus. Não sabia falar, não tinha entendimento desse mundo visível, Senhor Deus. Mas o Teu Espírito já estava ali, Senhor Deus, dizendo, esse será para tal propósito, esse será para tal função. Esse vai ser usado na sociedade dessa forma, esse vai me glorificar dessa forma. Esse filho me dará prazer agindo dessa maneira. Durante a nossa infância, Senhor Deus, o Senhor estava lá, Pai, o Senhor nos colocou num lar. O Senhor colocou, ainda que sejam cuidadores, avós, pais, Senhor Deus. Pessoas cuidaram, Senhor Deus, alimentaram, Senhor Deus, dia após dia, Senhor Deus.
Teu Espírito estava ali, Senhor Deus, nos tomando pela mão direita, nos ensinando, Deus, até as ciências desse mundo, nos conduzindo. Houve um dia maravilhoso, Senhor Deus, que talvez muitos de nós aqui já passamos, que ouvimos, Senhor Deus, como uma voz que sussurra, Senhor, falar a respeito do Salvador do mundo, Jesus. Talvez até numa época de Natal como essa, Senhor Deus, o Salvador nasceu, Ele veio em nosso favor, Ele pagou o preço pelo perdão de pecados. E nós, Deus, sem entendermos, sem conseguirmos muitas vezes distinguir, discernir, Deus, o que estava acontecendo dentro da gente, nós simplesmente nos entregamos e dizemos: sim, sim, nós precisamos desse Salvador, sim, nós pecamos, Senhor Deus, e Cristo nos dá esse perdão, Pai. É por meio do Filho que nós somos perdoados. E a cada encontro, Senhor Deus, com o corpo, a cada palavra ouvida, a cada ideia trocada, Deus, com irmãos, a cada leitura bíblica, a cada oração, o Senhor foi acrescentando, Senhor. O Senhor foi trazendo experiências, o Senhor foi revelando quem o Senhor era, o Senhor foi despejando amor, Deus, revelando amor, Deus. Ao cansado, o Senhor foi dando força, Deus. Ao abandonado, o Senhor foi se mostrando, Senhor Deus, como um ajudador. Sempre foi o Seu Espírito, Senhor Deus, abrindo portas, Senhor, nos estudos, nas faculdades, talvez, Senhor Deus, nos empregos pelo qual passamos. Sempre foi o Senhor movendo no reino espiritual e dizendo: filho, você ainda não está vendo, mas eu estou te permitindo entrar. Filho, você não está vendo, mas esse lugar eu não te permito entrar. Filho, você não está entendendo, mas continue caminhando, porque eu estou te tomando pela sua mão direita, eu estou te ajudando, eu estou te conduzindo ao plano perfeito que o Senhor, Criador, te chamou desde o início da existência, dizendo: vem, vem, eu te chamo para um propósito lindo, diz o Senhor. Há um plano sendo traçado, Senhor Deus. E há um momento, Senhor Deus, que nós decidimos, talvez pelo batismo, e nós fomos entendendo as verdades básicas, Senhor Deus, do Seu Evangelho. Muitas vezes fomos rebeldes, Espírito Santo. Muitas vezes o nosso coração estava endurecido. Muitas vezes tivemos medo, Senhor Deus, de obedecer. Muitas vezes tivemos vergonha, Pai, de falar. Mas o Senhor incansável, Senhor Deus, em todas as Suas promessas, estava ali. Mesmo muitas vezes entristecido, Senhor Deus, dizendo: filho, continua. Caiu, levanta, caiu, levanta. Caiu, levanta de novo, filho, vamos lá. O Senhor não só estava na nossa torcida, Deus, o Senhor estava ao nosso lado, o Senhor nos tomou pela mão. Deus, enquanto Pedro caminhava, Deus, na palavra que soprou pelo Espírito de Jesus, dizendo: Pedro, vem para fora desse barco, Pedro. Pedro, caminha, Pedro, sobre as águas, Pedro. Pedro caminhou, Senhor, porque era o Teu Espírito. Ele estava encorajado pelo Espírito do Senhor, Pai. Mas quando ele reparou, Deus, na força do vento, Jesus, nós afundamos, Senhor. Mas mais uma vez o Teu Espírito estava lá, Deus, nos tomando pela mão e dizendo: homens de pouca fé, continuem caminhando, continuem batalhando, continuem nas pelejas, no bom combate, guardando a fé, completem a carreira que lhes foi proposta. Nada e nem ninguém poderá parar a igreja do Senhor, os filhos amados, porque a pessoa mais poderosa do universo, mais doce do universo, mais preciosa, Senhor, aquele Espírito que no início, Senhor Deus, pairava sobre as faces das águas, sobre a face do abismo, Senhor. O Senhor estava ali chocando, o Senhor estava na Sua soberania pensando, Senhor Deus, como formaria, Deus, céus, terra, Senhor Deus, o sol, a lua, as estrelas, os mares, Senhor Deus. Esse é o Espírito que desde o princípio, Senhor Deus, veio operando maravilhas, Senhor Deus, veio fazendo, Senhor Deus, aquilo que era inconcebível à mente humana, Senhor. Há lugares altos aqui que o Senhor quer levar pessoas nessa dependência do Espírito. Esses lugares altos não são alcançados, filhos, na força do braço. Eles não são alcançados com a sabedoria humana. Eles não são alcançados com a força do braço do homem. Eles não são alcançados pelos poderosos, pelos reis desse mundo. Mas eles são alcançados por aqueles que voam nas asas do meu Espírito. São lugares santos, são lugares honráveis, são lugares que eu, o Senhor, coloco pessoas preciosas, filhos no qual eu coloquei sobre o pouco e foram fiéis, e eu então os colocarei sobre o muito.
São homens de verdade, cuja palavra não é negociável, cujo caráter, ele é íntegro, ele é reto, como o de Jó. Senhor, o Senhor levou Jó, Pai, às profundezas, Senhor, do sofrimento, Pai. O Senhor conduziu aquele homem, Deus, por lugares, Pai, onde a morte lança a sua sombra, Senhor. O Teu Espírito o conduziu, Pai, aos lugares de sofrimento, Senhor. Mas estava gerando naquele homem, Pai, um Deus que agora ele tinha intimidade, Senhor. Antes eu te conhecia, Senhor, de ouvir falar. Ouvi homens falarem sobre essa pessoa do Espírito Santo, mas agora eu te conheço, Senhor Deus, de contigo andar, Senhor. O Espírito do Senhor conduziu o próprio Cristo, o próprio Jesus, ao deserto, Senhor, para ser tentado pelo Satanás. 40 dias, Senhor Deus. Mas o Senhor também o conduziu, Jesus. Fez o Senhor Jesus entender que nem só de pão viverá o homem, Senhor. Que só o Senhor nosso Deus nós adoraremos, Senhor. E o Senhor tem conduzido, o Espírito Santo, a história da igreja, Senhor. O Senhor tem conduzido a história dessa igreja local, Senhor. Ao longo dos anos, Senhor Deus, há um propósito perfeito, Pai. Há um plano perfeito, Senhor. Que o Senhor continua, Senhor Deus, conduzindo, Senhor Deus, essa casa. Que o Senhor conduza, Senhor Deus, cada irmão, Senhor Deus. Que o Senhor conduza, Espírito Santo, cada indivíduo que faz parte desse corpo aqui, Senhor. Leva a nossa mente cativa, Deus, à obediência em Cristo Jesus. Aleluia. Gente, meu desejo para cada um de nós é que essa nossa intimidade, nosso relacionamento com o Espírito Santo, ele cresça. Eu sei que o Senhor vai fazer muitas coisas essa semana, esse tempo, né? Deus não está preso no tempo. Nossa intimidade cresça. Que o amor de Deus Pai, essa graça de nosso Senhor Jesus Cristo, isso é graça, gente. E as consolações desse precioso Espírito Santo esteja com a gente. Que a gente cresça, entenda, aprenda, erre, mas aprenda a ouvir a voz do Espírito. Deus te abençoe, tenha uma semana abençoada, vai na graça, na paz.